pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês. Vamos a mais um ponto do nosso curso aqui, não é isso? Nosso grupo fechado, nosso acompanhamento. Hoje eu queria falar com os senhores do princípio da ampla defesa, tá? Quero falar vários princípios constitucionais, processuais, penais. Princípios constitucionais, processuais, penais. São postulados que estão na Constituição e que vão ter decorrência no processo penal. E um deles é o princípio da ampla defesa, que está definido lá no artigo 5º, inciso 55, que nos diz o que, gente? Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, serão garantidos o contraditório e a ampla defesa, bem como também aos acusados em geral, e com os recursos a ela inerentes. Então, quando eu falo dos litigantes, num processo judicial ou administrativo, ou os acusados em geral, serão garantidos contraditório, ampla defesa e outro inciso devido ao processo legal. Juiz natural, tudo isso que vai conversar. Com os recursos a ela inerentes. Meios e recursos a ele inerentes. O que é isso? E aqui um ponto importante, gente, é você saber diferenciar o princípio da ampla defesa com outro inciso, que também, evidentemente, está na Constituição, que é o inciso 38. Da Constituição. É isso que me interessa. Que lá no inciso 5º, artigo 5º, inciso 38, ela está falando do chamado Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é o órgão jurisdicional com competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, dolosos, consumados ou tentados, competência mínima, e também os crimes que forem conexos. Matéria que nós vamos ver bem isso aí. Mas qual é a minha ideia? A ideia é o seguinte, que quando você vai lá no júri, lá no artigo 5º, a Constituição ela fala do tal do SVPD. André, o que você vai me falar de júri? SVPD. Não importa falar sobre isso agora, mas as características são sigilo das votações, soberania dos vereditos e a plenitude de defesa. É isso que eu quero falar com vocês. André, quais são as características do júri? Olha, as votações são sigilosas, os vereditos que os jurados tomam são soberanos, decidem são soberanos, e plenitude de defesa. Opa! O que é plenitude de defesa e a mesma coisa que ampla defesa? É claro que não. Essa Constituição utilizou termos diversos, porque são coisas diversas. Mas qual é a diferença? A diferença, gente, é que o princípio da ampla defesa é diferente da plenitude de defesa por uma questão muito simples. Como no tribunal do júri eu tenho um julgamento feito pelos meus pares, por pessoas que integram a sociedade, pessoas leigas, que não são técnicas do direito, por ser um pecado capital, isso de tirar a vida, que é o bem mais importante que nós temos, a Constituição me entendeu que ela vai ser julgada pelos jurados. Se são jurados, são pessoas não técnicas, leigas, significa dizer que na plenitude de defesa o réu pode se defender de qualquer forma, admitida ou não na lei. Então, no júri, um advogado pode perfeitamente falar sobre religião, pode pedir, pelo amor de Deus, para os jurados absolverem, pode dar cambalhota no chão, depende do advogado, mas ele tem essa possibilidade, até porque os jurados eles são pessoas leigas, são pessoas não técnicas. E por que você está falando isso? Estou te falando e eu quero agora puxar para cá. Porque o princípio da ampla defesa não é que o réu pode se defender de qualquer forma, mas apenas nas formas permitidas na lei. Esse é o ponto. Deve ser admitida nas formas permitidas na lei. Beleza? Então, quer dizer, você vê nesse período de quarentena, nessa maluquice aí de quarentena, com o meu pessoal do grupo fechado, essa aula aqui específica, pessoal do grupo fechado, do WhatsApp, grupo de acompanhamento fechado, grupo de mentoria, o nome que você quiser dar. Vai ficar dando essas aulas, esses nomes na moda não, né? Isso é a galera que está comigo e vão junto até a prova. Qual é a ideia? A ideia é o seguinte, você vai se defender de todas as formas admitidas na lei. E a ampla defesa nos diz o que a lei? Que ela é dividida em duas. A ampla defesa é dividida em autodefesa e a defesa técnica. Mas de onde é que você tirou isso? Da lei.
Maravilha? Então a ampla defesa é um pouquinho menos do que a plenitude de defesa. Significa dizer que eu posso me defender de todas as formas definidas na lei, e a lei me diz que eu me defendo de duas formas. É a autodefesa, que é quando o próprio réu se defende, e a defesa técnica é aquela pessoa que tem uma capacidade específica, que é capacidade postulatória. Quem tem capacidade postulatória? Quem tem capacidade de pedir em juízo. É o cara que fez uma faculdade de Direito, fez a prova da OAB, se habilitou com o seu registro na OAB e pode advogar. Você sabe muito bem que tem exceções. Eu tenho habeas corpus, algumas ações trabalhistas, a revisão criminal. Então tem algumas exceções, mas a regra é que juizado especial criminal, civil, não é isso? Então eu tenho essa regra aqui da capacidade postulatória. Não é dela que eu quero falar. Eu quero falar como é que o próprio réu ele se defende. André, você está dizendo que o réu ele pode se defender no processo ele mesmo? Sim. O réu faz parte do processo, não é isso? O réu é que vai sofrer todas as consequências jurídicas de uma eventual condenação. A Constituição fala que ele tem ampla defesa. Então quais são as três formas que o réu pode se defender? Uma, nós vamos pegar uma aula específica sobre isso, que é o que, gente? O seu interrogatório. É um interrogatório, claro. O grande exemplo. André, qual é a natureza jurídica do interrogatório? Pô, não há dúvida nenhuma que é meio de defesa. Melhor ainda, é meio de autodefesa. É até interessante vocês entenderem que, em regra, não é isso? O advogado ele não pode interferir nas declarações do seu cliente durante o interrogatório, até porque é o momento que o réu deve falar. Você vai estudar comigo, é claro que o réu tem direito ao silêncio. Ele pode ficar calado, mas se ele quiser falar, o advogado não vai interferir. Maravilha? Então é uma forma de autodefesa no momento do seu interrogatório. Tá? Vamos conversar também que ele tem direito ao silêncio, que o silêncio não pode ser levado em seu desfavor, ele não pode produzir provas contra si mesmo, ele pode ter comportamentos ativos ou passivos, não é isso? Princípio da proporcionalidade e razoabilidade, tudo isso a gente vai conversar de acordo com o tempo, mas o que me interessa é que eu tenho o interrogatório como meio de autodefesa. Uma outra forma dele se defender, que ele tem o direito, gente, a estar presente a todos os atos processuais, direito de presença. O réu ele tem direito constitucional e legal de estar presente a todos os atos processuais. Eu quero que você entenda que em todos os direitos fundamentais, direitos constitucionais fundamentais, garantias que nós temos, não são garantias absolutas. Nem a minha vida é um direito absoluto, que é possível pena de morte em tempo de guerra, nem o meu direito de ir e vir numa época de pandemia, isso pode ser absoluto, pode ser restringido, talvez alguns governadores com excesso, mas pode ser de alguma forma restringido, não impedido, não cerceado, mas restringido sim, restringido, sem ofender o núcleo essencial. Por que eu estou falando isso? Porque são todos os direitos relativos constitucionais, inclusive esse aqui. Você está me dizendo então, André, que o réu tem direito a estar presente a todos os atos processuais? Sim. É um direito absoluto? Claro que não. Até porque você sabe que tem a videoconferência. Até porque você sabe que com o pacote anticrime, com a lei 13.964 de 2019, existem formas diferentes de se interrogar agora. Existem 3 regras distintas. Se o réu estiver solto, ele é ouvido na audiência. Se o réu estiver preso, ele vai ser ouvido em sala própria em presídio. Se o réu estiver preso e integrar a organização criminosa, ele vai ser ouvido por videoconferência. Então tem regras específicas agora. Tá claro? Ainda que tenha algumas partes suspensas, ainda que o Supremo esteja discutindo a respeito das normas do pacote anticrime, as regras que nós temos são essas. E por último, o recursal, claro. Não é isso? Recursal. O réu ele tem direito de quê? De recorrer ele mesmo, de interpor os seus recursos de uma decisão que lhe seja desfavorável. Então quero que você entenda que o princípio da ampla defesa é defender por lei ele mesmo ou através do seu advogado. Abraço.